Então vamos lá. Em que ferramenta operacional que a gente acabou de ver e estudar que a gente tem quantidade, preço, corretora e o horário, que é na mesma hora. Times in trades. Então, os diretos, a gente vai enxergar eles aonde? Times in trade. Times in trades. Por quê? É o mesmo negócio, ou seja, um negócio no mesmo preço, na mesma hora, da mesma quantidade, mesmo preço, de dois clientes diferentes da mesma corretora. Isso é um negócio direto, tipo de negócio direto, que a gente chama. Não tem erro. Um exemplo, dona Beatriz que está perguntando, quer comprar 50 lotes aqui no preço, times in... A tela, onde a gente vê o último negócio, 32. Então, 32, vamos supor que a dona Beatriz compre a 50 a 32, 50 contratos a 32, ou 5 contratos, não sei, é mão leve ela, né? E aí o Lemos 82 vendeu. Então, eles estão, tá saindo 32 com 32,5, o Lemos quer vender e a Beatriz quer comprar. Vai sair um direto. Eles falam para mim direto, tá? De 5 contratos a 32, porque são os dois clientes diferentes, clientes da mesma corretora, mesma quantidade, 5 cada um, no mesmo preço, 32. Tá bom? Vamos voltar à tela agora e aí eu vou explicar a tela inteira. Aqui à esquerda, para todo mundo também que vê minha tela no dia a dia no Blackboard, é o book de ofertas. Neto, mas esse book está diferente. Sim, esse book está diferente. Por quê? Porque só tem lotes acima de 10. Onde é o book que a gente estudou? Aqui, no centro, onde eu estou mostrando para vocês, circulando. Book que a gente estudou, DOL N16. Dólar, N vencimento, 16 o ano. Último preço, 32.500. Ofertas de compra. Ofertando, UBS compra 5 contratos a 31.500. Ofertas de venda, UBS vende 5 contratos a 32.500. Tá bom? Esse foi o book que a gente estudou. Ao lado, rankings. Ranking de compra e ranking de venda. E ao lado, volume at price do dólar. Embaixo desse book, DOL N16, olha o ativo, WDO. Então é o mini que está aqui embaixo. Vamos soltar o vídeo. Então, módulo direto. Onde vai aparecer o direto? Tem que responder pro Lucas lá, galera. Responde, o Lucas está no chat esperando. Faz o Lucas trabalhar. Onde vai aparecer o direto? No book? Não, Nina, não. O direto não aparece no book, porque o book são ofertas. O direto é um negócio já executado. Entenderam? Aqui ele apenas está mostrando que a quantidade que pode aparecer no book, onde você pode ver o direto, onde é? No último negócio. Por quê? Porque o último negócio já foi executado. Um exemplo, o último negócio executado aí foi 32.500, 5 contratos. E aí o vídeo está solto para vocês. Vocês têm todos esses vídeos falados e filtrados também. Tá bom, galera? Tudo explicado. Tenham paciência, está tudo com vocês já. Aqui nós vamos repassar. Então, negócio tipo direto. Onde a gente vai ver? Aqui. Times in trades. Aqui não tem como esconder a confirmação sempre aqui, porque executado, negócios executados, é o espelho do mercado. Tudo que passou está aqui. Não tem erro, está registrado. É um registro. Outra coisa.
Aonde vai aparecer os diretos? Na somatória. Então, depois que passam direto, na quantidade negociada, vai estar aí dentro e vai mostrar para vocês o aumento de negócios executados. E agora vamos lá. Ainda nenhum sinal de direto. Por quê? A gente vê o direto aonde? Ou no book, no último negócio, ou no Times and Trades. Olha só agora, galera. Olha só agora. Olha a quantidade de negócio. Último negócio, 4.000 contratos. Você vê que no book não tem, né? Só 5, 10, 5, 10. Agora, onde está saindo mais que 4.000 contratos? Negócio executado. Onde é a confirmação? Times and Trades. Vamos dar uma ampliada agora e ver a quantidade de negócios que foram passados. Ó, aqui temos 38.000 contratos. Só 5 na tela, 10. Antes, no ranking, vocês lembram quanto a gente tinha? 190 e poucos mil. Não lembro agora a quantidade correta. Olha a quantidade. Então vamos lá. Quantidade, 10.000 contratos. Preço, 3432. 2 clientes diferentes, um comprador e um vendedor da mesma corretora, corretora Tullet. Reparem, o direto não tem agressão. Direto não tem agressão. Fato novo, hein? Beatriz pela primeira vez, agora ela tá falando, nossa, é verdade. Ih, pé de coelho, só você mesmo, viu? Então, comprador e vendedor da mesma corretora, mesmo preço, mesma quantidade. Dúvidas disso? Tem aqui. O Sérgio, o Lemos 82, Certeza. Tava demorando, cara. perguntou qual a quantidade relevante dos diretos a considerar. Acima de 1.000. Aí vamos ver aqui. O Fábio Henrique perguntou se o direto deve ser interpretado como uma negociação normal. Sim. E uma acumulação no preço do nível que foi executado. Perfeito. Perfeito entendimento. Parabéns. Outra pergunta que ele fez é por que então não agregar ele no volume price? Você pode agregar, é a escolha. Pode agregar sim. A escolha é sua. Vamos ver. O Vicente perguntou também se o direto aparece no volume price. E olha a somatória no ranking, ó. No vídeo. Volta o vídeo rapidinho. A somatória no ranking. Foi para 235 mil. Então, nesse período curto, a gente tem um volume muito maior, muito expressivo. Você vê que em menos de 10 segundos, porque é do 0,5 para o 12, a gente teve 38 mil contratos. Teve 20% do mercado. Tá bom? Mais dúvidas? O Thiago perguntou por que você não agrega no volume price. Cara, poderia agregar, mas porque eu anoto todos os diretos. Então eu deixo separado, eu anoto todo dia todos os diretos relevantes. Por que que esse direto que a gente mostrou é um direto relevante? Para responder no chat agora, rápido, vai, vamos lá. Por que que é um direto relevante? Esse direto que acabou de passar. Estão aguardando aqui. Vamos, galera, por que que é? Não saiu nada até agora. Beatriz!
Vamos para outro módulo. Vamos ver as respostas aqui. O Doni respondeu por causa da quantidade. Perfeito. Matou. Foi o primeiro. Não, o Sérgio Lemos tinha respondido acima de 1.000 e o Active tinha falado acima de 5K. Não, ok, 5K perfeito. Direto de 15 contratos, direto de 30 contratos. O que o direto serve? Um direto grande como esse. Quase 40 mil contratos. Na mínima, quem prestou atenção no ranking, aí depois vocês vão voltar e olhar, estava na mínima, ficou acima dele, tem um suporte muito forte feito, e você vai trabalhar como um suporte, uma compra, e vai te dar abaixo seu stop, operação perfeita de compra montada. Um suporte gigante de 40 mil contratos. O Murilo perguntou qual é o impacto dos diretos na leitura do book. Do book nenhuma. E o Fábio aqui, só para finalizar essa parte de diretos, de que maneira o direto pode afetar a variação do preço? Não, ele é negócio executado, né? Então ele não afeta a execução do preço, porque ele sempre também ele é executado no preço atual. Ele não pode sair um direto, um exemplo, aquele direto saiu a 32, não tem como sair um direto a 28. O preço tem que estar a 28. E uma pergunta do Thiago também, para fechar aqui, gente. No caso, o direto afeta o ValueUp, então? Ele entra no mercado, entra no ranking, entra no ValueUp, entra no ajuste, se for feito o ajuste na hora, entra em tudo. É um negócio normal. É um negócio executado. Não entra no book. Só isso. Lote escondido. Abraço aí para os professores André e Igor que estão assistindo. Parabéns pelo curso que eles fizeram também, muito bom. Deu para ver que o professor Igor aprendeu bem, explicou direitinho. Explicou direitinho o que era, onde a gente viu o lote escondido, que a gente vai ver agora. Na sexta-feira ele já tinha assistido, explicou pro pessoal. Vamos lá. Lote escondido. O que seria o lote escondido? Seria a repetição dos contratos, múltiplos de contratos, no mesmo preço. Por que múltiplos? Porque o dólar grande, onde mais tem lote escondido, o múltiplo mínimo a ser operado são de 5 contratos. Antigamente era de 50 em 50. Hoje pode ser de 5, de 10, de 20. Temos vários exemplos. E basicamente é o mesmo princípio do direto. Tentamos fazer suportes e resistências, acumulações. Então, onde a gente vai ver o lote escondido? Times in trades, volume at price e ranking. Mas principalmente, sempre, times in trades, porque é o registro do negócio. É onde foi registrado. Então, sempre vai ser no times in trades. Então, lote escondido. Vamos ver na tela onde está o lote escondido. Precisamos ter uma repetição. Já apareceu o lote escondido aí? Adoro essa parte. Começou a aparecer lote escondido. O que é lote escondido? A repetição. O lote escondido sempre é agredido. Sempre ele é agredido. Então eu estou vendo no 91 que tem uma pessoa que está comprando. De 50 e 50 nesse caso. Já comprou mais de 100. Mais 50. Está comprando de 50 e 50. Quem é o lote de 50? Times in trades. Prestem atenção lá. Times in trades. Acabou o lote escondido. Voltou. Lote escondido novamente. Olha o vermelhinho. Olha o vermelhinho. Qual é a corretora? Lucas, já descobriram aí qual é a corretora ou não? Já falaram aqui, mas estão entre duas. Agora começaram a acertar. Estão entre duas? Qual que era a outra? Comentaram Liquidez e Bradesco aqui. Bradesco, lote escondido? Eita! E quem perguntou pode tirar dúvida.
Porque viu errado, tem dúvida, temos que tirar aqui. Enquanto isso, o vídeo vai rolando na tela, a gente vai tirando as dúvidas. Ainda tem lote escondido. Volume price, a barra do 1 já está maior, já é a maior barra de todas. Thiago quase comeu o telefone agora, pessoal. Vamos lá. Olha lá, de novo, lote escondido, liquidez. Atenção, mais 50, mais 50. Legal agora no vídeo para mostrar, deixa eu parar. Tá vendo que a futura FUT paga 5,91? Por quê? Porque esse lote de 50 e 50 da corretora liquidez, ele só aparece de 50 e 50. Mas só aparece os próximos 50 depois que foi executado totalmente. Então tinha 50,91. A futura entrou na fila, pagou 5,91. Então esse 5,91 vai ser antes do término dos outros 50. Ou seja, não foi usado, não foi o lote de 50,91 da liquidez, não acabou ainda. Então não sabe se tem mais 50. Só o dono da ordem que sabe se tem mais 50 ou não. Então a fila continua. Ela pôs antes de renovar os 50. Entenderam? Então se você colocar 5,91, você vai estar na frente dos próximos 50. Olha aqui, ó. 91. Olha quanta gente já colocou atrás do 91. Estão batendo nela, está sendo executado. E aí, executou todo mundo e mais 50,91. Vou dar um break aqui e vou mostrar. Olha quanto UBS, Santander que está batendo, vendendo nela, agressão de venda, ou seja, lote escondido sendo agredido. E o UBS que tinha posto, mostrei para vocês, UBS, Flow, XP, todo mundo. Sendo consumido o lote todo mundo. Agora, na mínima, o que está sendo feito aí? Um suporte. Olha a barra no volume de price, como já está bem maior. Por que um suporte? Porque ainda não passou o preço. Está perto da mínima. Seu stop está marcado aí, ó, é aqui embaixo. Passou daqui, você tem que vender, se você comprar junto com ele. Ok? Dúvidas de lote escondido? Silvério perguntou aqui, no preço 3.230 na compra, é um lote escondido. 3.230, tá. Ele usou um preço. Deu um exemplo. Se 2.330 virar vendedor, ou seja, acabou o lote escondido, bate no próximo nível de preço, que no caso seria 3.229,5? Sim. Se ele quiser vender, sim. Se ele quiser vender, sim. Ok. Vamos ver aqui, temos mais uma dúvida. O Nery perguntou quantos repiques e de quantos lotes são necessários para gerar uma entrada. Quantos repiques? No seu caso, Cara, no meu caso depende de muita coisa, mas seria uma entrada junto com o lote escondido. Isso. Se eu quisesse trabalhar nesses níveis, eu estou trabalhando na compra. Porque o Nery que está comigo todo dia vai olhar o book, vai olhar o ajuste no book. O ajuste está 3.543, mais de 50 pontos para cima. Eu não vou estar vendendo na mínima. Então, na mínima, eu vou procurar uma compra sempre. Eu compro barato e vendo caro. Essa é a minha função na Clear. Aqui o Fábio pergunta se aonde tem lote escondido se torna região de suporte ou resistência, ou somente se houver acumulação no nível do preço onde o lote escondido está. Se torna dependente da quantidade. Aqui nós percebemos que a corretora liquidez comprou mais de 1.000 já. A barra do 91 já é a mais forte. Olha lá. Então, se torna uma maior acumulação. Nesse caso. Às vezes ele tem 200 lote escondido, passa batido. Então, tem que onde que a gente vê? Primeiro, times em trades. Segundo, a barra formando acúmulo de negócios. O Vitor perguntou, mesmo antes de consumir totalmente o lote, já tinha mais 50 da mesma liquidez no 3491. Tem alguma correlação? Não, era outro cara. Da mesma corretora. A corretora liquidez é a corretora número 1 de dólar nesse atual momento. Tinha outro cara, o cara percebeu que tinha lote e foi junto com o lote escondido. Porque ele só aparece mais 50 depois que consumiu os 50 dele.
E o Bueno, ele fez uma pergunta agora. Grande Bueno. Que ele fala que é difícil ver o lote escondido porque ele passa muito rápido no Times and Trades. E ele perguntou se você acha que é melhor filtrar o Times and Trades para cima de 10 lotes. Se ajudaria a enxergar o lote escondido. Ajudaria, cara. Acho que vai muito da percepção de cada um. Eu quero ver tudo o que está acontecendo, então por isso que eu deixo tudo. Se ele acha que é mais fácil, porque realmente é muito rápido e às vezes até te atrapalha. Esse é o lance. Lote escondido aqui, então por isso eu vou comprar? Não. Só é para você saber um mecanismo. Às vezes você faz uma parcial, você está vendido, começou a parar o preço, você faz uma parcial e continua. Às vezes você usa para comprar. O Lemos, só para finalizar... Grande Lemos, se ele não fizesse 50 perguntas hoje, não vai... Vale... É para isso, Lemos, é isso mesmo. Pergunta, cara, tô aqui para isso. Vale entrar junto com lote escondido na região dos mortais, no meio dos acúmulos? Aí sim, gostei, hein? Tá falando bem, moleque. Vale sim. Lembrando, precisa ser um acúmulo grande. Aí aqui o Murilo também perguntou se após descobrir o lote escondido, qual o certo a fazer? Seguir a corretora do lote? Nesse caso sim, porque a queda é muito avançada, o maior volume fez um suporte e não passou. Então o seu stop é barato, o seu stop é de 2 pontos. São essas as dúvidas, só deixa eu ver aqui na aula ao vivo. Não, são essas as dúvidas mesmo. Dúvidas, lote escondido matamos. É isso aí, galera. Lembrando, muitos exemplos de lote escondido no curso disponibilizado para vocês. Tá? Não tem problema, tem muitos, tem de 5, de 10, de 20, de 50, de compra, de venda. Então aqui nós estamos dando a propriedade do que é, como ele funciona. Últimas 2 perguntas aí, gente. O Saraiva perguntou se... Seu Saraiva. O lote escondido serve também como sinal... Se você achou que parou, sai. Muitas vezes, lote escondido a 5, você está vendido a 9. Lote escondido na compra a 5. O que você tem que fazer? Compra 5,5. Nem sempre você vai conseguir comprar com lote escondido, porque já vai parar e vai entrar muita compra. Essa é a reação. Isso é comportamento de decisão. Pô, parou, tô vendido a 9, parou no 5, o cara não para de comprar, compra a 5,5. Não deixa de fazer seu day trade nunca. Aí o Baldo perguntou se numa situação como essa, que você acabou de passar o vídeo, se você sugere entrar com a mão mais pesada. Sim. Sem dúvida. É operação de lote. No meu caso, eu ia pagar 50 do grande se eu pudesse. E se perdesse, ia tocar nela, senão eu já ia pôr a 1,5, a 2, 2,5 e ia balizar meu lote, subir stop, como a gente faz todo dia, vocês estão acostumados. Perfeito, boa pergunta. O MDX aqui, as perguntas aqui que tá entrando um monte agora. Devemos comprar no mesmo sentido que o lote escondido e deixarmos o stop loss dobrado? Não. Isso aí, cara, virar a mão não é comigo. Eu não tenho problema, tenho muito amigo que vira a mão, caramba. Puta, naquele pode tudo lá, é tranquilo, mas aí é de cada um. Não. Postura operacional, você tem que sempre saber antes. Não faça miscelânea. Não queira fazer 3 operações num ponto só. Comportamento de decisão é o seguinte: estratégia. Deixa bater o ponto com as ferramentas, com os pilares que a gente vai aprender aqui hoje, que são mais de 5, e faça. Esse negócio de ficar virando a mão, lembre-se, temos mais de 5.000 clientes operando hoje. Não começa a fazer miscelânea, que os caras estão ali para pegar você. Faz o básico. O Rodrigo perguntou aqui, Rodrigo Nock. Grande Rodrigão. É do leilão, nem chegamos na abertura, Rodrigão. Um novo lote aparece somente depois que consome os primeiros 50 da corretora, ou aparece um novo quando acaba os lotes até mesmo de outras corretoras? Não, o dela. Nesse caso, o Rodrigão era 50, mas aí você tem vídeos, o Rodrigão opera bem, abraço pra ele. Tem vídeo de 20, de 10, no curso inteiro. Tem um que é de 5, tem um que é de 10, tem um que é de 20. Então, quando acaba o da corretora, vem o próximo. Um exemplo, que nem passou do UBS, ela tinha 50, aí entraram 3 ordens de 5 pequenininha. Acabou os 50, vai ter que consumir as 3 ordens de 5, mas já vai aparecer os 50 embaixo delas. A hora que acabou, eu compro 50, levei os 50, já entra 50 embaixo. São essas as dúvidas. Não, acabaram-se as dúvidas. Vamos lá então.
Muito importante esse módulo agora. Concentração. Eu vou explicar o que é, depois vocês têm os slides certinho, tá? No curso. Entendam como é feito e por que eu, Neto, para mim o senhor do mercado está aqui. Então vamos lá. Ajuste. O que é o ajuste? Ajuste é a liquidação financeira que é feita. Então, como essa liquidação financeira é feita? Ela é feita das 15h50 até as 16h. Todo dia. Todo dia no dólar futuro tem ajuste diário. Então, ele é feita ao final do dia, das 15h50 às 16h. Ok? Esse ajuste serve para outro dia. Para quê? Para puxar as margens de garantia de quem for passar para o swing trade. O ajuste é muito importante para o swing trade, para as margens de garantias. Por isso que a gente aprendeu a margem de garantia. Por quê? Porque são essas pessoas que se expõem mais ao risco. Pensando que cada pessoa nesse dólar futuro está exposta a pelo menos a 250 mil dólares de valor financeiro. Porque cada contrato, 5 contratos, 5 vezes 50 mil dólares, 250 mil dólares. Grandes instituições, hedges, tesourarias, fundos. Eles passam posicionados. Pessoas físicas, difícil, pequeno. Por quê? Pelo valor financeiro. Tem também, mas é difícil. Os hedges entram muito aqui. Então, por que que o ajuste é importante? Porque nesses 10 minutos é feito o preço que todo mundo vai acordar amanhã. O que é isso, Neto? Um exemplo. O ajuste aqui foi feito no 28,5. Tá nesse vídeo que eu vou mostrar. Então, todas as pessoas do swing, tá? Vamos pôr na tela? Todas as pessoas do swing vão estar no 28,5. Tanto os comprados quanto os vendidos para o amanhã. O que significa isso? O cara que quiser estar vendido para amanhã, ele vai estar vendido a 28,5. Se ele vendeu para cima do 28,5, um exemplo, o Itaú, que aqui ele está vendido a 39, tá? Ele está vendido a 39. Ele vai passar amanhã, ele vai estar vendido a 28,5. Ele vai ganhar esses 11 pontos, vezes a quantidade de lote. Ele vai ser creditado. Então, o ajuste diário. Amanhã ele vai ser creditado e ele já vem vendido a 28. Então, eu vou soltar o vídeo e vou dar um exemplo melhor. Percebam, nossa tela está rodando. Qual que é o ajuste anterior? O ajuste que estava valendo hoje. 3.665. Vamos lá? Mostrar para vocês. 3.665. Ajuste anterior. Que veio no começo do dia. Ou seja, que foi feito das 3h50 às 16 do dia anterior. Agora, está sendo formado novo ajuste para amanhã. Olha o preço. 28,5. Ele já foi formado, porque ele é formado das 15h50 às 16. Só estou dando um exemplo do preço aqui, que tinha sido este preço. Onde nós vamos entrar? Tendência primária de baixa. Ou seja, o mercado vem numa queda expressiva. O mercado caiu. Era 3.665, agora é 3.628,5. O que significa? Que os swing trades que vêm vendidos vão receber mais um dia. A tendência macro é de venda. Tendência primária. Por que tendência primária? Porque é onde está recebendo dinheiro. O vendedor está recebendo dinheiro. Ele estava vendido a 65, veio vendido por 28. Olha o que ele já recebeu dinheiro de um dia para o outro, se ele manteve a posição vendida. E o comprador já ao contrário, ele já vai ter que acreditar, ele tem que pôr dinheiro, senão ele tem que sair fora. Percebam que a direção do mercado é o ajuste. Por quê?
porque é onde você recebe dinheiro ou põe. Para você passar posicionado, um exemplo, o cara que está comprado aqui, ele vai ter que pôr mais dinheiro. Por quê? Porque ele está sendo creditado, ele está sendo descreditado, ele está tendo que pagar. Então ele tinha depositado a margem de garantia dele, ele estava lá no 3.665. Agora que caiu, ele vai tomar na cabeça de ajuste, se ele quiser continuar comprado, esses pontos aí, quase 40 pontos. Então, provavelmente ele vai ter que pôr, fora o dinheiro que está na conta corrente, que ele vai ter que pagar, se não for suficiente, vai ter que pôr mais dinheiro para quê? Para bancar as margens de garantia, aquelas margens que a gente mostrou no começo do curso. Por isso que é caro o swing trade, porque dali o cara tem onde tirar e pagar todo mundo. É um sistema financeiro. Agora vocês vão começar a entender por que a BMF é assim. Por que é caro ficar no swing trade. Porque no day trade, se você sai zerado, você comprou e vendeu, ganhou X. Esse X vai ser debitado ou creditado. Debitado já na sua conta corrente e acabou. Creditado, no outro dia está lá. É assim que funciona o sistema financeiro. Então tem cliente final, corretora, membro de compensação, clearing e BMF. É toda uma cadeia para proteger o cliente final, para ninguém quebrar, para a instituição continuar. Ajuste. Difícil e por isso que a gente fala que ele é o senhor do mercado. Por quê? Porque ninguém, mercado de venda, os caras estão recebendo ajuste quando cai, nesse caso. Esses meses que a gente vem acompanhando que o dólar caiu muito. Ninguém quer que suba, que passe o ajuste. Por quê? Para ter que pagar. Os grandes que estão vendidos, eles querem continuar recebendo, não querem desembolsar. Tá bom? Vamos lá, vamos dar um exemplo agora. Mais um ajuste negativo, o ajuste anterior era 3.665. O ajuste atual, que foi formado agora às 4 horas, foi 3.628,5. Ele é a média ponderada, ou seja, todos os negócios que saem das 15h50 às 16 entram no ajuste. Se saíram 25 mil contratos, é a média ponderada desses 25 mil contratos. Então a média ponderada das 15h50 às 16, nesse vídeo, nesse caso, foi 28,5. Tá vendo? Por isso o ajuste atual, 28,5. E seguindo a tendência de baixa. Foi feito o ajuste. Então, tendência de baixa, temos que apostar nela. Por que apostar nela? Porque o mercado macro continua caindo. Então temos uma operação de venda, temos que ver onde vai ser nosso stop e continuar na sequência. Continuando, seguindo para baixo junto com os grandes que estão recebendo. Ok? Vamos seguir o vídeo. Dúvidas? Vão mandando e a gente vai respondendo. Esse é o tópico mais importante. Seguindo o vídeo tranquilamente. Lembrando, todos esses vídeos vão estar disponíveis para vocês. Um exemplo aqui do ranking. Itaú sendo creditado, Bradesco sendo creditado, Liquidez sendo creditado, todos os vendedores sendo creditados e mostrando o preço do ajuste 28,5. Agora, tem um comprador, primeiro vamos aos vendedores. Tá? Vendedores sendo creditados. E tem um comprador, depois a gente vai olhar no ranking, pode pôr agora aí, se alguém já viu, tem um comprador que está sendo creditado, apesar do mercado ser de queda. Vocês já viram quem é? Citaram aqui o BTG. Quem citou? Felipe Alves. Queria nomes. Felipe Alves, parabéns. Quantos pontos ele vai ser creditado? Rápido, pessoal, rápido. Aí vieram mais respostas do BTG. É que eu acho que tá atrasado. É a internet, tá vendo? Na fila é assim, quando vocês vão comprar. O primeiro entra, o resto fica para trás. Isso é mercado. Quantos pontos ele vai ser creditado? Pontos creditados, 5. Felipe, Fernando e Daniel Silas falaram 5. Perfeito. Por quê?
Por que ele vai ser creditado 5 pontos? E o vídeo soltando, ajuste 28,5, não se esqueçam, viu? O posicionamento de todos os rankings, foi feito um novo ajuste. Eles colocaram aqui que o Daniel Silas deu a resposta mais completa. Médio 23, ajuste 28. Perfeito. Então o preço agora está saindo a 27,5. Onde seria a nossa venda boa? Rápido. Olha a acumulação que saiu aí no 27. Onde seria a nossa venda boa? Está saindo a 27. Estão falando aqui 25, 26,5, perdendo 27, 26,5, 25. Então tá, venderam esse preço? Venderam esse preço? Quero saber. Venderam esse preço? Tá saindo a 27. Já A venderam. Beatriz mandou vende até a mãe, como diria o Chuck. É porque ele não tem, né? Aí fica fácil, né, Beatriz? Então, beleza. Todo mundo aqui falando Olha, 26,5 agora. break. Quem é o primeiro vendedor aqui? BTG. Então nós temos ajuste a 28,5, tendência primária de baixa, em cima do suporte e o comprador querendo devolver, que foi creditado. A operação de venda já está nítida. Temos que saber o quê? Não pode passar o ajuste. Ou a venda correta realmente é no 27 ou no 28,5. Do 27 ao 28,5, 29. A gente tem que dar pelo menos um ponto e meio de stop. Porque às vezes uma posição vai te tirar do jogo. Você não pode deixar, feita uma posição raciocinada dessa, você não pode deixar 1,5 ponto te tirar do jogo. Então o seu stop tem que ser acima do 30, pelo menos. Ou acima do ajuste. A venda boa, Neto, se voltar para 28,5, tem que vender? Sim. Olha lá, BTG, quer vender? Tinha pregoado no 7, já foi para o 6. Quer vender. Agora, break. Entra o que a Beatriz falou. Por quê? Já deixou uma resistência forte no 27, com outra resistência forte no ajuste. Se o ajuste está para cima, é resistência. Se o ajuste está para baixo, ele é suporte. Por quê? Ele é a maior acumulação, ele é a liquidação financeira. Se ele perdeu 25, com o comprador vendendo, é para fazer o quê? Socar o bambu, é o que a Beatriz falou. Pega a mãe do Chuck, coloca aí, toca nela e vão embora. Dúvidas da operação? Dúvidas de como foi usado? Aqui tem algumas dúvidas sobre o próprio ajuste em si. Ok. Aqui tem. O Thiago perguntou. Se a corretora fecha o dia posicionada, depois da liquidação pelo ajuste, o valor da posição dela para o dia seguinte se torna o mesmo do ajuste? Sim. O Sérgio Lemos perguntou se a operação de compra e venda no ajuste anterior só tem validade depois das 9h40. Não. Ajuste é o ajuste. Ajuste vale o dia inteiro, até as 4 horas. E se os seus pontos são basicamente os ajustes anteriores? Também não. Então, caso positivo, não. Tá pouca pergunta, Lemos. Manda mais. Eu apostei aqui que você ia fazer 50, pelo menos. Só foi 28. O Vitor perguntou que se o preço cair e mais de 2 vezes voltar ao 27, se vale a pena ficar vendendo. Vale. Se não corre o risco de romper. Não, porque a tendência primária é de venda. Onde que é a ponta de compra? 29. Porque vai estar estourando o ajuste. Se comprasse a 29, onde teria que sair fora? No 27, que era o maior suporte. Porque aí teria perdido o ajuste, perdeu o suporte, operaçãozinha montada. E o Active perguntou
se nesse caso, quantos pontos depois do ajuste compra ou vende para ter a confirmação da operação? Não entendi. Acho que no caso seria, qual seria o melhor ponto para você zerar depois de toda essa... Você vendeu e aonde ele iria zerar e aonde ele iria revender? Não, vamos fazer uma Vocês só, são calma. Vender, zerar, revender, para. Pelo amor de Deus. Isso aí, faz uma pergunta dessa pra mim. Onde seria a melhor zerada? Primeiro, qual que é o seu objetivo? 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Segundo, vendeu no 28,5 ou então vendeu no 27,5 abaixo do 27. O BTG veio junto com você devolver. Cara, você vai descendo junto com ele. Parou, zera. Ah, depois caiu mais. Você aguenta? É isso que eu falo que é de cada um. Tem que saber o que é de cada um. Não adianta achar que, sou o professor Neto, sou o Fernando Góes. Não importa o Neto, o Góes, outros professores, outros traders. Importa você, cara. Você nunca vai acertar o cu da mosca. É mentira. É mentira. Os caras que contam isso, que fez, cara, é mentira, cara. Faz seu day trade que tá na mão. Ah, vendi no 27, parou no 23, eu não gostei, compro a 23,5. Não paga 23 igual um bobão pra ficar lá esperando. Tchau da 23,5, comprei, meu dinheiro tá no bolso. Vira as costas e vai embora. Ah, comprei a 23,5, quero continuar vendido. Põe aonde? Em cima, no 26,5, 26. Porque a resistência é 27. O ajuste, nesse caso, é 28,5. Não queira adivinhar o cu da mosca. Vá fazendo várias. O grande lance sempre é dinheiro no bolso. Enquanto você não fechou sua operação, seu dinheiro não está no bolso. Põe no bolso. O Lemos perguntou aqui se é normal o player que levou o Naba no ajuste querer desfazer sua posição após as 16 horas. Sim, porque ele não quer pôr mais margem de garantia. 29 já, hein? O Idário perguntou se um banco qualquer consegue trazer o ajuste para um preço que fique melhor para ele. Sim. E se isso pode nos mostrar um ponto de defesa e qual a importância disso para o day trade. Depende. Depende da posição e do tamanho do banco. Um banco qualquer, não. E se estiver muito longe, porque o mercado sempre é maior. Mas às vezes um cara que está no swing trade de 15 mil contratos, para ele gastar mais 3 mil para deixar o ajuste no preço dele e não ser debitado, ele faz. Por isso a grande defesa do ajuste. O RDO perguntou aqui se a variação tivesse em menos 1%, mesmo assim você venderia nessa condição? Lembrando, boa RDO, boa demais. Lembrando, quando sai o ajuste novo às 4 horas, é 0 a 0. Entendeu? Saiu o ajuste novo, é 0 a 0. Todo mundo já vai ser creditado e debitado. A galera do swing trade, que são eles que locomovem o mercado. Um exemplo, você comprou e vendeu no dia, você locomoveu o mercado no quê? Não mexeu em nada. Agora, se eu vendi 10 mil lotes para swing, eu vendi 10 mil lotes. Vou passar vendido em 10 mil lotes. Tá bom? A princípio, não tem mais dúvidas aqui. Legal. Galera, 5 minutos para pegar um café, uma água, todo mundo, e a gente já volta. Próximo, variação.